Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Aldara. E nessa aula nós vamos dar sequência ao vídeo que paramos anteriormente, na aula anterior, onde nós estávamos costurando essa superfície aqui para finalizar a nossa matriz, né? Então, eu inclusive acabei só mostrando o show result e não dei o OK. Então é só vocês confirmar aqui com OK. Prontinho. Então nós temos aqui a peça toda costurada. Então eu tenho uma superfície inteira aqui. Agora, vamos construir agora, através do Feature Extrude, nós vamos construir um bloco maior do que essa superfície, né, na altura. Nós vamos passar por ela, tá? Porém, tem um detalhe, ó. O que acontece? Se eu seleciono aqui, por exemplo, curva, e eu construo esse bloco, obviamente eu preciso colocar aqui em Tile Assembly. Se eu construo esse bloco aqui, olha o que vai acontecer. Eu vou colocar ele maior, nós vamos construir ele assim, ó, maior, passando pela superfície, tá? Olha o que acontece. Ele automaticamente ele já vem aqui para montagem. E esse bloco eu não quero na montagem, eu quero ele dentro do componente, tá? Se a gente for olhar aqui, ó, o que está ativo é a montagem. Eu vou cancelar, porque eu quero criar esse bloco dentro da matriz aqui, ó. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, Assembly, nós vamos entrar aqui no Wave Geometry Linker, e eu vou fazer um Wave para uma Sketch. E aí eu vou selecionar essa curva e pronto. Agora eu tenho ele dentro da minha matriz aqui, ó. Tem um link dele, perfeito? Vamos então agora utilizar aqui o Feature Extrude. Vou selecionar aqui o meu link, né? Não vou definir tamanho, eu só quero que ele seja maior, tá? Você, nesse momento, a única preocupação que nós devemos ter é que ele seja maior. Depois você define os tamanhos certinho e a altura do seu bloco. Vou dar um OK. E agora, para a gente construir o sólido, é um recurso bem simples e muito rápido, tá? A gente vai fazer uso aqui, através do more, do comando Emboss Body, que está aqui embaixo, ó. Vou selecionar esse recurso. E aí ele pede para selecionar o alvo. Quem será o nosso alvo? Qual é a peça que sofrerá toda essa alteração? Nesse nosso caso é o sólido. E a ferramenta, né, o tool, é a nossa Sheet Body aqui, ó. Então, se você quiser deixar selecionado, deixe, se não, mantenha tudo aqui, o Single Body selecionado. E a gente vai selecionar essa face aqui, ó. Também pode usar filtros aqui, ó, Sheet Body, tá? Vou selecionar. E aí nós temos a nossa triste realidade, que é o erro, onde diz que não existe total, uma intersecção completa entre a ferramenta e o target. E aí a gente pode se perguntar, mas como que não tem se elas se cruzam, né? Uma está cruzando a outra, tem sim uma intersecção total. O que acontece é o seguinte, pessoal, dentro, aqui, na formação dessa superfície, dessa sheet body, existem alguns erros. E como eu disse para vocês, quando a gente confirmou o uso aqui do SU, ele não mostrou nenhuma aresta, nada, com algum erro, então, aparentemente, parece que o comando funcionou perfeitamente. Aí existe uma outra ferramenta para a gente utilizar, e é por isso que eu fiz questão de que esse erro acontecesse, para que vocês lembrem dessa ferramenta quando tiverem algum problema semelhante, certo? Como é que eu faço para verificar isso aí? Aonde está o problema? Nós vamos entrar aqui em Análises e aqui no Measure nós temos a opção de More. Eu vou abrir aqui o More, vou colocar Examine Geometry, que é para examinar essa geometria. Aqui nesse momento eu tenho tudo marcado, eu posso dar um reset aqui para ele limpar tudo, mas eu vou colocar aqui o Set All e vou selecionar essa Sheet Body. Então eu vou marcar aqui como Sheet Body, vou selecionar. E aí eu posso aumentar a distância aqui do critério de checagem, né? Aqui está 1/100. Eu vou manter esse 1/100 nesse primeiro momento. E eu vou simplesmente clicar aqui no botão Examine Geometry. Ele vai fazer vai examinar essa geometria, vai ver como é que ela está. E nesse primeiro momento, em todas as opções aqui, ó, ele não deu nenhum problema, né? Mas a gente tem aqui um Sheet Boundaries, que marcou para mim aqui para a gente iluminar os resultados. Ó. Se eu marcar ele, percebam que ele vai mostrar
a aresta externa do modelo, que isso está ok, né? Isso aqui não é um sólido, então ele tem que mostrar a aresta externa, mas essa interna ali não deveria, né? Se ele está todo fechadinho, ele não deveria mostrar. Então aqui está o nosso primeiro problema. Aliás, primeiro e único, eu tenho que resolver isso aqui, tá? Porque nessa região a aresta não ficou legal, certo? Então, por isso que a gente utiliza esse recurso de examinar a geometria, para a gente ver todos os resultados. Eu também poderia, se eu desmarcar aqui, eu também posso clicar aqui, ó, Highlight All, que é para ele exibir todos os problemas que ele encontrou. Nesse caso, ele encontrou só esse problema, né? Então, eu botei para ele exibir todos. Então, ele mostrou para nós ali essa região. Ok? Então, eu vou fechar aqui e nós precisamos, então, fazer essa correção.